Meus irmãos, nós estamos no mês de julho. O tema do mês é as parábolas do servo fiel. E hoje nós vamos meditar um texto bastante conhecido dos irmãos. O texto estará projetado, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, eu incentivo que você abra mesmo assim, Lucas 10, do 25 ao 37. A versão que estará projetada é a versão ARA, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 10, do 25 ao 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas emoções, de todo o teu entendimento. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia ao seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Pai querido, esta é a tua palavra. Louvado seja o teu nome pela revelação que o Senhor faz de si mesmo. Ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor deixou tudo sobre o Senhor registrado num livro, para que então te conhecêssemos e conhecêssemos a tua vontade. Aplica a tua palavra no nosso coração nessa noite, que o teu Santo Espírito registre ela nas paredes do nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Quando nós somos crianças, ou se você tem filhos, você vai se deparar com muitas perguntas das crianças. O pai, de onde vêm as crianças? Pai, como os filhos são feitos? Não é assim? Por que o céu é azul, pai? Por que a água da cachoeira sobe, ela desce e não sobe? Perguntas, né? Sem nexo, e algumas delas até fáceis de responder. Mas na medida que você vai ficando mais velho, as perguntas vão ficando mais difíceis. As perguntas vão ficando mais robustas e mais trabalhosas, né? Nós queremos saber como nós vamos pagar o cartão de crédito, como que nós vamos explicar para a mulher por que a gente chegou atrasado num jantar de casamento, como que nós vamos lidar com aquela situação. Mas existe uma pergunta que assola o coração dos homens há muito tempo, desde dos primórdios, é: de onde viemos? Por que nós existimos? Para onde vamos? E no geral essa pergunta resume uma só: é possível ser eterno? É possível viver eternamente? É possível ser imortal? Uma vez que nós vemos os homens nascendo e desaparecendo, as pessoas nascem e morrem ininterruptamente, assim desde Adão, mas é possível alcançar a eternidade? É possível viver eternamente? Foi dessa forma, com isso no coração, que esse homem que nós lemos no texto, o mestre da lei, se aproxima do Senhor e faz essa pergunta. Esse homem era um erudito, era um mestre da lei, ele conhecia a Torá, provavelmente de cor, cresceu nas escolas rabínicas, ele era muito instruído,
Mas ainda assim, após toda a teologia judaica que dominava o seu coração e a sua escola teológica, ele gostaria de saber a resposta para essa pergunta. Ele pergunta a Jesus: como herdar a vida eterna? Perceba que nós estamos diante de um homem que o Lucas diz que era mestre da lei. Nós temos 2 paralelos em Marcos e em Mateus também, no mesmo texto. Mas Lucas fala algo curioso sobre o coração desse homem. Ele queria tentar a Jesus, ele queria provocar a Jesus para saber da resposta de Jesus. E Jesus devolve para ele com outra pergunta, dizendo: o que você acha? Diante de todo o conhecimento que você tem, que Jesus sabia o coração dele, de toda a teologia dos seminários judaicos que você fez, como que você pode responder a essa pergunta que você mesmo fez? Porque foi uma pergunta retórica, ele já sabia a resposta. Então, vamos à resposta deste homem. Ele diz assim ao Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus sabia que ele sabia a resposta. O que esse homem estava querendo era mostrar que ele sabia a resposta para Jesus. Ele fala isso sem gaguejar. Provavelmente havia decorado, estava pronto, na ponta da língua. E ele queria que Jesus perguntasse para que ele desse a resposta que ele mesmo já sabia. Lucas nos revela essa intenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Jesus, entendendo isso, ele diz assim: muito bem, meu amigo, certa resposta. Você acertou a resposta. É isso. Ama ao Senhor acima de tudo, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, toda a tua alma. Vai e ama o teu próximo como a ti mesmo. Resposta curta. Ele já havia ouvido o que ele estava preparado para ouvir, não é isso? Porém, nós sabemos, quando nós vimos no texto, que Jesus resume, como esse homem resumiu em outras partes do Novo Testamento, que amar ao Senhor acima de tudo e amar ao nosso próximo já é um indício de que nós estamos provando a eternidade em vida, mesmo nesse corpo falível. A prática do amor verdadeiro ao Senhor e ao próximo é a principal característica de quem já desfruta a eternidade. Aquele que ama a Deus acima de tudo, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, e aquele que ama ao próximo como a extensão de si mesmo, esse homem e essa mulher, ele já provou do Evangelho. Ele já entendeu o que é o Evangelho. Esse homem, como essa resposta não foi suficiente para ele, ele insiste para perguntar a Jesus, então, quem é o seu próximo? Ele subentende que já ama a Deus acima de tudo, porque guarda a sua lei, decorou a lei, ele conhece a lei. Nós estamos falando de um homem que é erudito judaico, ele dominava as escrituras do Antigo Testamento, porque em todos os textos ele é chamado de mestre da lei, escriba, manuseava bem os textos do Antigo Testamento. E nós vemos aqui que a maior parte do texto está concentrada em Jesus responder essa pergunta deste homem: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus não deu uma resposta pronta para ele. Jesus conta uma história. Alguns que dizem que é uma parábola, outros comentaristas dizem que é uma história. Mas vamos lembrar aqui como que se deu essa história. Diz Jesus que um homem estava caminhando de Jerusalém para Jericó, não a Jericó que foi destruída os muros, mas havia uma Jericó que distava 27 quilômetros ali de Jerusalém. E esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando no caminho ele foi assaltado e foi espancado por ladrões e assaltantes, e ele foi deixado espancado, semi-morto, naquela estrada. E lembremos-nos que no período onde Jesus viveu, as estradas não eram tão seguras, como muitas ainda não são até hoje, mas naquele período muito mais, haviam salteadores à espreita, esperando para roubar e assaltar. Mesmo que as estradas romanas haviam postos de guarnições romanas, ainda assim haviam trechos desguarnecidos e desprotegidos. Então aquele homem estava vulnerável, e ele foi espancado, e lhe tiraram tudo, e foi largado para morrer. Jesus conta que a primeira pessoa que passa por ele é um sacerdote. O texto diz que o sacerdote viu o homem no chão, espancado, ensanguentado, vendo-o, passou
de largo por ele. Viu ele numa calçada, foi para outra calçada e seguiu o seu caminho. O texto continua dizendo que na sequência veio um levita, vendo o mesmo homem naquela situação deplorável, moribundo, ensanguentado, à beira da morte, vendo-o, passou de largo, novamente. Então Jesus, contando para aquele mestre da lei judeu, diz: descia também casualmente um samaritano, por aquele mesmo caminho. E nós sabemos bem a aversão dos judeus com os samaritanos. Era uma guerra étnica, xenofóbica. Havia uma aversão gigantesca contra eles, porque quando Salomão morre, brevemente eu vou contar um contexto, Salomão morre, o seu filho assume o trono, o reino de Israel é dividido, porque ele segue conselhos ruins. 10 tribos ficaram do norte, reino de Israel. No reino do sul nós temos o reino de Judá, 2 tribos. Isso foi separado, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte, diante de tanta idolatria e avisos de vários profetas, vocês serão destruídos, o Senhor virá na ira contra vocês. Ele levanta o imperador assírio, Salmanaser, e ele vem e sitia Samaria por 3 anos. Lembram desse trecho das Escrituras, 2 Reis? O preço de uma queixada de jumento custava vários milhares de reais. A inflação subiu. Você acha que a inflação no Brasil está ruim hoje? Em Samaria, estava muito pior. A cabeça de um jumento, se você fosse converter, estava 6 mil reais a cabeça de um jumento. Devastou Samaria, pegou os colonos de Israel, levou cativos lá para a Síria, e trouxe outros povos, e misturou ali naquela nação. Não era mais uma nação pura. Os israelitas do Reino do Norte se envolveram com outros de outras nações, o culto foi imaculado, eles construíram um novo templo no Monte Gerizim, que não desciam mais para Jerusalém para cultuar, porque havia essa cisão geográfica. Então, para os judeus, os samaritanos eram impuros, eram tratados como cães. Vocês lembram quando aquela mulher samaritana conversa com Jesus, ela fala: mas você sendo judeu vai falar comigo mesmo, eu sendo mulher e ainda samaritana? Então havia ali uma coisa enraizada, um tradicionalismo enraizado contra os samaritanos. E Jesus usa esse personagem, meus irmãos, para dizer que a ajuda veio de um lugar onde menos se esperava. O sacerdote, nós conhecemos as Escrituras, e eles eram aqueles que prefiguravam as ações no templo e cuidavam de todo o ritual. Eram pessoas admiradas na nação de Israel, pessoas que detinham um padrão de vida santificado. Eles passaram de largo. Os levitas, que tinham uma função semelhante à dos sacerdotes, aquele povo que não se prostrou diante do bezerro de ouro, lembram-se disso? Quando Moisés estava no monte Sinai, ele desce e encontra o povo dobrado ao bezerro de ouro. Os levitas, a tribo de Levi não se prostrou. Era uma tribo que tinha uma herança da bênção do Senhor sobre a sua geração, sobre a sua descendência. E também esse homem, olhando aquela situação, ele passou de largo. Pessoas que presumivelmente, seria como nós hoje, andando de Bíblia, debaixo do braço pelas ruas, pessoas que aparentemente são cristãs, que temem ao Senhor, que deveriam oferecer ajuda, são as pessoas que negligenciaram. Na verdade, esses homens diziam pensar no seu coração, melhor dizendo, que amavam a lei, mas na prática eles desprezavam o uso da lei. Perceba que Jesus está falando com este homem, contando essa história, para dizer: você é erudito, você conhece as Escrituras, você sabe, decora a Torá, mas o seu coração ainda não foi pego, não foi fisgado pela palavra de Deus. Perceba que há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre nós sabermos versículos de cor, onde nós lemos as Escrituras, nos gabarmos de sabermos alguns versículos e histórias, mas se aquilo não aquece o nosso coração, nós estamos correndo o risco de viver a nossa vida na prática como esse sacerdote e esse levita. Eram pessoas que conheciam as Escrituras, mas vendo-o necessitado, vendo o homem espancado, eles passaram de largo. Tiago diz assim no capítulo 1, no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e logo esquece da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, mas operoso
praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, no verso 17, ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, se você pode fazer o bem e não faz, você pode completar? Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Esses homens passaram, segundo a história de Jesus, vendo o homem ensanguentado e seguiram o seu caminho. Quantos de nós, na nossa rotina corrida, de levar filhos para a escola, de ir para o trabalho, de ir para os cursos, de ir para os compromissos de família, com as nossas tarefas completamente agendadas e planejadas, quantas vezes não passamos na frente de alguém que precisava de um auxílio, talvez não numa cena violenta como essa, de um homem semi-morto no chão, mas eu quero colocar você para refletir. Foi o que o Senhor fez comigo nesse texto, porque o sacerdote levita, ele está falando de pessoas que conheciam a palavra de Deus na mente, mas na sua prática eles não praticavam. Havia um folheto na década de 90 que ele tinha o título de "O Homem que Perdeu o Céu por Meio Metro". Não sei se alguém já ouviu esse texto, esse folheto, e dizia que daquele homem, dentro dele, quando você abria, dizia de um homem exatamente assim, que ele conhecia intelectualmente as Escrituras Sagradas, ele ouvia falar de Jesus, ele sabia algumas coisas de cor, mas isso ainda não havia queimado no seu coração. E a distância entre o cérebro, e o coração, no centro das emoções, era de 50 centímetros. O homem que perdeu o céu por meio metro. O homem que conhecia as Escrituras, o homem que frequentava a igreja, o homem que cantava, o homem que contribuía com seus dízimos e ofertas, assíduo nas programações da sua comunidade. Mas o seu dia a dia denunciava que ele não cria naquilo que ele dizia crer. O sacerdote, meus irmãos, ele passou de largo para um homem semi-morto. O levita também, representante da lei, conhecedor, manuseava a lei diariamente. Vendo o necessitado, passou de largo. E Jesus usa essa história para dizer que havia um homem samaritano, aquele na qual eram tratados como cães. Se houvesse um samaritano, era como se houvesse um leproso. Ninguém ficava perto. Se um judeu pudesse ler esses títulos que os estudiosos colocaram nas perícopes, porque o título dessa perícope é "O Bom Samaritano". Se um judeu do século I visse isso, ele falava: "Bom samaritano? Não existe. Samaritano bom é samaritano morto". Percebe como passou os séculos, a gente continua com a mesma mentalidade? Para eles, um bom samaritano, não, um samaritano morto. Era um paradoxo haver um bom samaritano. Todo samaritano era desprezado por causa da miscigenação racial, da depreciação daquele povo em se misturar com outros povos. Jesus coloca estrategicamente alguém que era odiado pelo mestre da lei na parábola. Se você notou no final dessa passagem, meus irmãos, quando Jesus pergunta quem usou de misericórdia para aquele homem, o mestre da lei não responde "o samaritano". Ele diz aquele que usou de misericórdia. Ele não admitiu que quem estava fazendo uma bondade era um samaritano. Vamos então para esse homem que olha aquela cena de uma pessoa semi-morta no chão, e ele não olha para ela se preocupando com a sua própria segurança, porque aquela estrada era perigosa. As mesmas pessoas que atacaram o homem ensanguentado poderiam atacá-lo. Ele não olha para a sua própria segurança, para o seu próprio bem. Ele não olha para aquele homem e diz que de que maneira eu posso conseguir alguma coisa boa e transformar essa situação para o meu próprio benefício. Ele abriu mão da sua segurança. Ele colocou o seu animal de lado. Ele coloca óleo, e não era costume colocar óleo na ferida. O óleo com o vinho, ele funcionava como um anestésico. Então, ao tratar, a Bíblia diz que ele pensou-lhe os ferimentos. Não sei se você notou na leitura. Pensou-lhe os ferimentos. Esse verbo, ele dá a conotação de que ele primeiro fez um diagnóstico, de que maneira eu posso tratar deste homem sem que ele sinta o menor dor possível. Aplicou óleo e vinagre, ou vinho, para esterilizar. E o texto diz que ele limpa ele com as suas próprias roupas e o coloca em cima do seu animal e segue o seu caminho pela estrada fora até Jericó. Ele não usou aquilo como negligência para deixar aquele homem lá. Ele olhou aquele homem e viu alguma coisa em comum com ele. Deixa eu falar uma coisa para você, e talvez seja uma das coisas mais importantes dessa noite de hoje.
O fato de você ser cristão, o fato de eu e você sermos cristãos religiosos, isso não pode tirar jamais da nossa humanidade. Jamais pode tirar do nosso coração a misericórdia pelo próximo. A misericórdia pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O nosso próximo, esse talvez é o slide mais importante de todos. O nosso próximo é todo aquele com alguma necessidade que é colocado por Deus no nosso caminho. Aquele homem não perguntou para ele: você é judeu? O samaritano: você é judeu? Porque se for corintiano, eu não vou ajudar. Você é assírio? Que time você torce? Da onde você vem? Não interessa. A barreira geográfica. Você é de esquerda ou de direita? Não houve o questionário. Perceba que muitas vezes as nossas ideologias políticas, ou mesmo a nossa religiosidade, nos torna distantes do outro como extensão de nós mesmos. Perceba que a preocupação maior desse homem não era saber se ele amava a Deus acima de tudo, era saber quem era o próximo. E jamais a gente vai conseguir cumprir esses mandamentos de maneira separada. Ou você ama a Deus ou você ama o próximo. O Evangelho, Jesus resumiu toda a lei com esses dois mandamentos: ame o Senhor acima de tudo e prove o seu amor amando o próximo. Perceba que aquele homem não perguntou para ele, o texto não diz da onde você vem, para onde você vai, porque dependendo para onde você for, eu não vou te ajudar. Repare que aquele sacerdote e aquele levita que deveriam abençoar aquele homem, deveriam manifestar a glória do reino de Deus na vida daquele homem que estava ali moribundo, foram as pessoas que se distanciaram. A ajuda veio de onde menos se espera. A ajuda veio de alguém desprezado por eles. Jesus estava ensinando uma lição profunda para aquele homem. Você conhece toda a lei, você guarda a lei no seu coração, você é um mestre da lei, mas os samaritanos ainda não são os próximos de vocês. E ele coloca esse bom samaritano na história para dizer que a religiosidade dele não o impede de ver outro ser humano como um ser humano. Não importa a camisa de qual time ele estava usando, ou de qual partido ele vota, de qual ideologia, ele ainda é um ser humano. Você deve se lembrar muito bem das eleições acirradas de 2022. Foi segregado o povo à direita e o povo à esquerda. E havia muitos cristãos entre esses caminhos. Passava numa rua, se tinha vindo uma pessoa com uma camiseta de um determinado candidato, você passava para outra rua. A internet devastada de brigas, pessoas canceladas, pessoas depressivas por conta dessas coisas. E o que o Senhor Jesus ensina nesse texto é que tudo isso tem que ficar fora do nosso rol de avaliação. Todos somos seres humanos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente faz como está escrito aí, a gente seleciona quem a gente acha que tem que receber misericórdia. Se nós encontramos uma pessoa numa calçada, no chão, moribunda, e sabemos que ela vai nos pedir dinheiro, nós trocamos de calçada. Acontece isso com muita frequência aqui nesse mercado. Muitos de vocês já devem sair do culto e passar por ali. Sempre tem alguém. E eu queria que você pensasse no coração: pastor, mas eu não quero dar dinheiro porque ele vai usar droga, ou ele vai usar bebida, ele vai fazer o que for. Eu entendo. Mas você pode entrar no mercado e comprar algo para ele comer, pelo menos. A Bíblia diz que esse homem parou, colocando a sua segurança em risco, colocando aquele homem no seu animal, levando até uma hospedaria, pagando a estadia de 2 dias, de 2 denários, cada denário era o trabalho de um dia, e colocando aquele homem ali para ser cuidado. Ele parou o que ele estava fazendo e viu o outro como uma extensão de si mesmo. Ele se colocou no lugar daquela pessoa e falou o que ele precisa. Martin Luther King, num dos seus últimos sermões, antes de morrer, de ser assassinado, ele prega nesse texto do bom samaritano. E ele diz assim, que a pergunta do levita e do sacerdote é assim: se eu parar, o que pode acontecer comigo? Mas a pergunta do samaritano é: se eu não parar, o que pode acontecer com ele? Perceba que o que o Evangelho espera de nós, meu irmão,
meus irmãos, é um evangelho que coloniza todas as áreas da nossa vida. E quando você ouve a palavra de Deus pregada como essa, e como domingo após domingo, ela muda a sua vida prática e a minha vida prática. Nós não podemos ser como o sacerdote, o levita, ou como esse mestre da lei talvez, que conhece a lei de cor. Você sabe recitar versículos. Se alguém começa um versículo, você termina o versículo. Se a sua vida prática não mostra que você crê, é porque você não crê no que você está dizendo. Perceba que se você não pratica a palavra do Senhor, é porque você não acredita nela. Nós só fazemos coisas que nós acreditamos, meus irmãos. Jesus criticou os fariseus muitas vezes, que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Quantos de nós cantamos aqui, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre? Mas as nossas rotinas mostram que nós não queremos um coração igual a ele. Porque quando nós vimos alguém necessitado, algum parente que entra em contato conosco, precisando de um auxílio, nós passamos de largo, nós não estendemos a mão. Ah, porque eu conheço ele. Ah, pastor, você não conhece o meu cunhado. Foi sem querer usar o exemplo de cunhado, tá? Mas você não conhece a minha irmã ou a minha tia. Mas o que Jesus espera de nós, meus irmãos, são pessoas que foram lavadas e remidas pelo Senhor Jesus, que estendem o braço a quem precisa. Muitas vezes você não quer dar o dinheiro a uma pessoa que está no semáforo, por exemplo. Ah, ele vai usar esse dinheiro. E por que você não para o seu carro, vai no mercado mais próximo e compra um alimento para ele? Para o que você está fazendo no seu caminho. Porque nós estamos tão atarefados com as nossas rotinas, nós temos perdido a nossa humanidade. Passamos pelas pessoas e elas precisando, gritando por uma oração. Você não quer dar o dinheiro, você não quer achar que ele vai usar aquele dinheiro de maneira equivocada? Passa, compra alguma coisa. Ó, está aqui esse alimento, que Deus te abençoe, e faça uma oração por ele. É o mínimo que o Senhor espera de pessoas regeneradas. Porque senão nós nos comportamos como o levita e como o sacerdote. Perceba, há dois grupos de pessoas: os que conhecem a lei e não praticam, e a misericórdia será manifestada por quem a gente não espera. O discípulo de Jesus é marcado pelo amor a todos, indiscriminadamente. Isso não quer dizer que você e eu somos coniventes com os pecados das pessoas. Somos coniventes com os erros grotescos que muitas pessoas cometem. Mas nós podemos manifestar o reino de Deus nesse tempo, amando na prática. Eu li agora há pouco o texto de Tiago, e ele diz assim: vocês são bons ouvintes, excelentes ouvintes, mas quando vocês vão colocar em prática, está acontecendo algum ruído, algum problema de comunicação. Ser bom ouvinte significa que você está obeso espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus, que alimenta, se alimentando espiritualmente, mas você não queima essas calorias praticando-a no seu dia e na sua rotina. Quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, a tua palavra, ela penetra realmente no mais profundo do nosso ser, e não deixa a gente viver a nossa vida de maneira irrefletida, mas pensando no próximo, acima de nós mesmos. O quanto eu e você temos nos preocupado com as pessoas ao nosso redor? O quanto das suas orações contém pessoas e não você? Jesus, quando vai instruir os discípulos a orar, ele começa a oração como, meus irmãos? As duas primeiras palavras: Pai Nosso. Jesus ensina a orar coletivamente. O Pai é nosso. Ainda que você tenha os seus momentos de individualidade com o Senhor, na sua intimidade, bênção, se coloque diante do Senhor, mas coloque na sua rotina, na sua agenda, nas suas orações, as pessoas que precisam de orações. Se você procurar os nossos pastores ou os presbíteros, você vai encontrar pessoas que estão precisando de oração por enfermidades avassaladoras, precisando de porta de emprego para serem abertas. De repente você é um empresário e pode ajudar com o emprego. Nós não podemos seguir o nosso caminho meramente sem olhar a estrada, o que está acontecendo ao nosso redor. Como o levita e o sacerdote, que havia uma pessoa semi-morta, espancada, prestes a morrer, e eles seguiram o seu caminho. Nós precisamos tirar
aquele, desculpe o termo, o cabresto dos nossos olhos, que nos só faz olhar para frente e tirar, para que a gente possa olhar ao nosso redor o que está acontecendo. Porque o que o Senhor espera de nós é manifestação do seu amor. A maior marca dos discípulos de Jesus, e Jesus disse isso: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perceba, meus irmãos, como que a palavra do Senhor é confrontadora. E Jesus vai além, dizendo: vocês precisam amar os vossos inimigos. Esse é o evangelho que nós cremos. Nós professamos crer, quando nós fizemos a nossa profissão de fé e dizemos que a tua palavra é regra de fé e prática. E é isso que o Senhor espera de nós. Práticas que são coniventes com pessoas que foram salvas. Não pense você que as suas boas ações o salvarão, porque não salvarão. Gostaria de lembrar você. A pergunta desse mestre da lei é: o que eu devo fazer para herdar? Ele pensa que fazendo algo ele herdará. Mas nós cumprimos as boas obras pelas quais nós somos predestinados a fazer, cumprindo, fazendo bem por onde quer que a gente vá. Eu gostaria de desafiar você a iniciar essa semana pensando de que maneira eu posso fazer o bem. Aquelas pessoas que Deus coloca no meu caminho. A resposta para aquele homem é a mesma resposta para cada um de nós. Quem é o meu próximo? O meu próximo é todo aquele que Deus, no meu dia ordinário, rotineiro, coloca na minha rotina, para que eu seja uma bênção na vida deles. Pessoas que precisam de uma oração, pessoas que precisam de uma visita, pessoas que precisam de um telefonema, pessoas que você encontra pelo caminho. São pessoas que Deus tem colocado na sua vida, na sua estrada, no meio da sua rotina, para que você seja luz e bênção na vida dessas pessoas. Nos anos 60, no auge da guerra do Vietnã, houve um bombardeio num orfanato, que tinha uns missionários fazendo um trabalho ali, e muitas crianças foram mortas naquele dia, e muitas ficaram feridas, centenas feridas. Era um orfanato muito grande. E ali havia uma menininha de 9 anos, que ela perdeu muito sangue, ela estava prestes a morrer. Os médicos, junto com os missionários, correram na aldeia, para achar pessoas, para ver a compatibilidade do sangue, para poder doar o sangue para aquela menina. E eles foram vasculhando, fazendo os testes rapidamente, enquanto a menina precisava de tratamento. E ninguém na aldeia foi encontrado com a compatibilidade. Aqueles que foram encontrados estavam tão machucados e feridos pelo bombardeio que não tinham condições de doar sangue. Por acaso eles acharam um menino, um órfão também, um menino de 8 anos, que pela provisão de Deus ele era compatível, tinha o mesmo sangue que aquela garota. E aí ele colocou o garotinho deitado em cima da maca, ele olhou para cima no teto, eles expulsaram a veia, fizeram um furinho, ele olhando para o teto, começou a fazer a doação de sangue para aquela garota. E aquele menino começou a olhar para o teto, aí ele colocou a mão assim no rosto, começou a chorar, e os paramédicos perguntaram: está doendo? Está acontecendo alguma coisa? E ele continuou chorando, não falou nada. Aí ele começou a chorar, de soluçar, continuou a chorar. Eles falaram: para, a gente precisa perguntar o que está acontecendo. E ele estava desesperado, porque ele achou que ia ter que doar todo o sangue do corpo dele para aquela menininha. Estava desesperado: eu vou perder tudo, meu sangue. E os médicos, conversando com ele, falaram assim: mas você sabia que ia perder todo o sangue? Por que você doou o sangue para ela? Ah, porque ela era a melhor amiga minha e eu preferia morrer no lugar dela. Isso é uma história real, de um garotinho de 8 anos, que ilustra bem o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Nós precisamos aprender a nos doar mais, a olhar o outro com mais misericórdia. Um amor que põe o outro acima de nós mesmos. É isso que o Senhor espera de nós. Um amor que coloca o outro como superior a nós. É isso que o Senhor espera do seu povo. Um povo que manifesta o seu amor neste mundo caído. E se você olhar, o Senhor Jesus nunca vai pedir algo a nós, no qual Ele mesmo já não tenha feito. Eu costumo falar isso com muita frequência.
Porque Jesus, no auge da sua glória, sendo Deus, Ele viu a nossa miséria, escravos de Satanás, moribundos, perdidos, no lamaçal do pecado, no tremedal de lama. Ele se encarna e assume todo o dano. Ele se coloca em risco, sim. Como aquele samaritano se colocou em risco na estrada, Jesus se coloca em risco e ele sabia do risco. O risco dele foi um risco de morte. E ele resgatou a todos aqui. Todo o seu povo foi resgatado por aqueles que confiam no seu nome, que confiam na sua obra expiatória e vicária. Jesus sim se colocou no nosso lugar e assumiu o dano, para que nós não fôssemos destruídos. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O quanto estamos dispostos a sacrificarmos por aquelas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. O quanto nós temos orado por pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Se você faz parte de grupos de WhatsApp, onde alguém coloca um motivo de oração ali, eu queria te desafiar a não colocar o emoji das mãozinhas juntas na mensagem somente. Aquilo não é uma oração. Anote aquele pedido no seu bloco de notas e ore por aquela pessoa até as notícias mudarem. Até você receber atualizações de que Deus curou, de que Deus abriu a porta de trabalho, de que Deus realizou o milagre que aquela pessoa estava precisando. Nós precisamos ser operosos praticantes do evangelho que nós dizemos que cremos, meus irmãos. A palavra de Deus ela é desafiadora assim o tempo todo. Para que não deixar a gente viver uma vida religiosa, de estávamos a caminho do templo como sacerdote e levita, mas no caminho para o templo, nós não vimos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. As pessoas que Ele tem levantado para usar a nossa vida, para ser instrumento na mudança da história, transformação da história. Aquele homem, ele morreria naquele lugar, naquela estrada perigosa. Mas a vida dele foi salva por um homem desconhecido, que pagou os seus cuidados médicos, que não avaliou a sua própria segurança, mas pela segurança do outro. Ele se entregou e ajudou. Me lembrei daquele texto onde Jesus liberta aquele gadareno dos demônios. Ele atravessa o mar da Galileia. E aquele homem possesso por demônios. Imagina como que estava a mente dele. Possesso por uma legião de demônios. Milhares de vozes. O inferno na mente dele, literalmente. Mas o Senhor Jesus atravessa Tiberíades. Porque ele não viu aquele homem endemoniado, moribundo, cheio de correntes, fedendo a cadáveres. Não era essa versão que Jesus via. Jesus via a versão de um homem transformado, de um homem liberto. No meio daquele milhões de vozes da mente daquele homem, de demônios balbuciando e gritando na sua mente, ele pesca um homem de lá de dentro e transforma a vida daquele homem, colocando ele no caminho do reino de Deus. Ele não viu um homem com aparência horrenda, como de uma pessoa que revirava túmulos. Ele viu alguém ali que havia perdido a imagem e semelhança de Deus, mas o toque dele transformou a vida daquele homem. Houve um resgate naquele dia, de um homem que estava moribundo para um homem que foi transformado. Jesus fez isso com cada um de nós também. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, e Ele, através do seu Espírito Santo, nos restaurou a imagem e semelhança de Deus. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas aquilo que você faz com o que você sabe. Essa frase desse autor que escreveu Admirável Mundo Novo é curiosa porque, para a gente concluir, depois de uma palavra dessa exposta ao seu coração, palavra de Deus para a nossa vida, eu queria convidar você a se autodesafiar, a levantar amanhã e perguntar a si mesmo: como que eu posso fazer o bem a alguém hoje? Porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo com a palavra do meu Deus.
Conhecimento não é aquilo que você sabe. Você não é salvo por aquilo que você sabe. Você é salvo por aquilo que você faz com aquilo que você sabe. O Senhor te salvou para uma vida que reflete a glória dele neste mundo caído. Nesse mundo repleto de feministas, nesse mundo repleto de homoafetivos, de pessoas nos quais você passa na calçada de outro lado. Mas são essas pessoas que precisam do Evangelho. Deus levanta o seu povo para proclamar as suas boas novas. Ver a semelhança acima das diferenças é ser um próximo. Eu finalizo com esse slide. Esse texto tão maravilhoso que Lucas registra, diferente de Mateus e Marcos, ele coloca essa história do bom samaritano, quando o mestre da lei pergunta sobre a vida eterna. Você quer saber alguém que está a caminho da vida eterna? É alguém que é bom. É alguém que por onde passa faz o bem. Não importa a quem. Não importa se a pessoa está cheia de tatuagens no corpo, se ela está cheia de piercings, se ela tem inclinações pecaminosas. Ali há uma pessoa que pode ter um potencial para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Não olhe as pessoas por aquilo que seus olhos veem, mas olhe as pessoas com os olhos de como Jesus vê. E de como Jesus viu você e a mim um dia perdidos nos nossos pecados. Ainda que você diga que nasceu na igreja, que sempre foi criado na igreja, mas um dia o Senhor te alcançou. Um dia os seus olhos foram abertos para contemplar quem é o Senhor Jesus e o seu reino. E nessa noite, eu gostaria de orar com você. Que isso fique sendo trabalhado no seu coração pelo Espírito Santo. De olhar com os olhos de Jesus. E lembrar que a semelhança está acima das diferenças. O que nos assemelha? A nossa humanidade. Assim como Jesus te alcançou, Jesus pode alcançar pessoas. Assim como Jesus fez o bem a nós, nós podemos fazer o bem àquelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho.